Eu quero refletir em um texto bíblico. Essa vigília você vai entender, o propósito dela é trabalhar na nossa vida espiritual. E aqui no livro de Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16 está escrito: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente ao trono da graça de Deus. Esse é o privilégio de todos nós, especialmente é o privilégio da juventude, se aproximar do trono da graça divina através da oração, tendo a convicção de que quando dobra os seus joelhos, ou quando está em pé, ou quando está em um ônibus, ou quando está na sala de aulas, ou em qualquer lugar, quando o seu pensamento se liga a Deus, está na presença de Deus, Deus se aproxima de você, e Deus tem bênçãos para você. O livro de Hebreus diz: acheguemo-nos com confiança junto ao trono de graça. Em outro texto diz que Jesus Cristo abriu um caminho novo e vivo que conduz ao céu, e nós podemos entrar além do véu, no Santo dos Santos, onde Cristo intercede por nós, e nós entramos ali através da oração. Nós devemos ser pessoas de oração. Deus faz mais por nós quando nós oramos e abrimos a porta do nosso coração para recebê-lo em nossa vida. Eu fico pensando as grandes coisas que aconteceram nesse mundo, as melhores coisas que mais benefício trouxeram, tem antes dela a oração. A Bíblia traz exemplos de pessoas de oração. Vou citar alguns. Se lembram de Neemias? Neemias não era um pastor, ele não era um sacerdote, Neemias não era um escriba, um homem versado na lei de Deus. Pelo contrário, Neemias era um funcionário público, ele era o copeiro do rei, ele tinha esse cargo de confiança na estrutura governamental do país onde ele estava, mas era um homem de oração. Mesmo que não tivesse uma função religiosa, ele era um homem de oração. Assim como a maioria de nós que estamos aqui, não somos pessoas que têm uma profissão de religião, ou seja, não ganhamos por ser religiosos, mas nós temos a religião no nosso coração. E certa vez Neemias orou, enquanto ele estava servindo o rei, e ele clamou a Deus por uma bênção, e aquele rei o atendeu porque ele foi um homem de oração. Você pode ser um homem de oração onde você está. A Bíblia dá exemplo de outras pessoas, jovens que foram homens de oração. Pense em Daniel, por exemplo. Daniel era um jovem sonhador, era um jovem de ideais, era um jovem de uma linhagem real. Daniel era da família de Davi, descendente de Davi. Mas aquele jovem passou por muitos problemas. Ele perdeu seus familiares, ele perdeu seus amigos, o seu país foi dominado, foi devastado, ele foi levado para uma nação estranha, que falava uma língua estranha, mas ali ele foi um homem de oração, e quando aquele homem orou, Deus abençoou aquele homem chamado Daniel. Você pode pensar em José, que também era um jovem sonhador e dedicado. Através da oração, Deus conduziu a sua vida. Ou você pode pensar em Sansão. Sansão dá o exemplo da oração de um pecador. E talvez você se identifique com Sansão também, porque você peca muitas vezes, eu peco muitas vezes. E a Bíblia registra duas orações de Sansão. Sansão, aquele homem que recebeu um grande dom de Deus, como nós recebemos, aquele homem que tinha uma missão a desempenhar como nós temos, mas que desperdiçou os seus dons com prazeres, desperdiçou os seus dons buscando satisfação própria. Mais uma vez, cansado, exausto, quase morrendo, ele orou a Deus, e Deus fez uma mina de água em uma rocha e lhe matou a sede. E a outra oração de Sansão, quando ele estava prestes a ser sacrificado, entre aquelas grandes colunas do templo de Dagon, ele orou e Deus atendeu aquela oração. Deus ouve a oração de pecadores, que sejam orações sinceras. Você pode pensar na oração de Jonas, que Deus ouviu quando ele estava recebendo o castigo de Deus, lá no ventre do grande peixe. Amigos, Deus ouve a oração das pessoas. Certa vez um jovem, que servia ao seu exército, e seu exército estava em guerra, ele sai do seu acampamento, ele entra no meio da floresta,
E depois de algumas horas, ele volta sorrateiramente, agachado, ele volta até o lugar do acampamento. Algumas pessoas o denunciam, dizendo: ele é um traidor, ele saiu para falar dos planos do nosso país, ele está nos traindo. E então ele é levado até o general o interroga, e ele diz: Senhor, eu não sou traidor, eu sou um cristão, sou servo de Deus, eu saí para orar, eu saí para buscar a Deus em favor do nosso país. Aquele general desconfia ainda mais, pressiona aquele rapaz e finalmente diz: se você saiu para fazer oração, faça uma oração logo aqui. Porque o general sabia que se ele estivesse mentindo, ele faria uma oração, quem sabe, decorada, sem emoção, sem sal, sem graça. Mas aquele jovem diante do general dobra os seus joelhos, pela fé contempla os céus, pela fé os céus se abrem, e ele faz uma oração pedindo a bênção de Deus, que comove aquele general. E aquele general diz: levante-se, jovem, você de fato é um cristão, porque você é um homem que conhece a Deus e conversa com Deus pela oração. Meus amados, o tempo de aprender a fazer oração é o tempo de paz, para que quando vierem os tempos de luta, de guerra e de contenda, você seja ancorado pela oração. Assim como nós aprendemos a nadar, não é quando dá uma enchente, não é quando o mar está agitado, não é quando nós estamos no desespero, porque se nós não aprendemos a nadar antes, nessa situação nós morremos. Aprender a nadar é quando está tudo em paz, é quando as águas estão calmas, e é quando nós desejamos aprender e praticamos. Você aprende a orar quando você acorda de manhã, quando você abre o coração a Deus, então você ora e Deus te ouve, então você clama e Deus te atende. E é no dia a dia que você vai fazendo pedidos especiais a Deus, é no dia a dia que você vai abrindo o seu coração a Deus e vai experimentando milagres do Senhor, é no dia a dia que você vai colocando diante de Deus os seus pedidos mais íntimos e vai vendo Deus conduzir a sua vida. Você deve ser uma pessoa de oração, um jovem de oração. A Bíblia diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, disse o apóstolo João, sois fortes e tendes vencido o maligno. Com a oração, a juventude vence o maligno. Quando você dobra os seus joelhos, o inimigo sai apavorado, porque o inimigo não pode resistir ao poder de uma pessoa que ora. O inimigo não pode resistir ao poder de uma pessoa que clama a Deus, porque quando alguém clama a Deus, o nome de Cristo Jesus afugenta todas as hostes do mal. Certa vez, eu visitei um jovem, que trabalhava num distrito, e o jovem precisava estudar, e tinha dificuldades por causa das aulas no sábado, e então fui visitar a direção daquela instituição, e eles estavam dizendo: não podemos abrir essa exceção. E eu argumentei pelas leis do país, não deu certo. Tem uma lei da ONU, também não deu certo. E então eu disse para aquela pessoa que representava toda aquela grande instituição, eu disse: nós pertencemos a Deus, e nós vamos orar para que Deus possa abrir uma oportunidade para esse jovem estudar nessa universidade. Eu confiava que aquele jovem iria representar bem a igreja naquela universidade, e disse: se for necessário, Deus vai fazer qualquer coisa, mesmo que seja provocar alguma dificuldade nessa instituição, para que uma vaga seja aberta para alguém que guarda os mandamentos de Deus. Mesmo que seja você passar por alguma dificuldade de saúde, eu disse para aquela senhora que estava lá, para que você possa abrir uma oportunidade para essa pessoa ser o representante de Deus aqui. E depois de um tempo, aquele jovem pôde estudar naquela universidade. Não sei o que aconteceu, mas eu sei que de alguma maneira Deus agiu, porque Deus responde à oração. Sabe, amigos, eu fico pensando naqueles 12 discípulos lá no cenáculo, como eles oravam a Deus, e como Deus ouviu a oração daqueles discípulos que passaram orando. E então eu penso, se 12 discípulos que passaram algum tempo orando, Deus usou de tal maneira que uma grande revolução aconteceu na Judéia, o que vai acontecer
se nós 2.500 jovens passarmos uma noite em oração, o que pode acontecer? Grandes coisas podem acontecer. John Knox era alguém que estava orando pela Escócia, era um jovem pregador do Evangelho. A sua mãe o via muitas vezes orando, mas uma noite foi diferente. Foi dando às 10 horas da noite, e John Knox estava ajoelhado com a Bíblia, abraçada ali na Bíblia, ajoelhado ao lado da sua cama, e sua mãe passou e o viu orando. Passou às 11 horas da noite, ele estava orando. Passou a meia-noite, ele estava orando ainda. A sua mãe foi dormir, quando levantou pela madrugada, lá estava John Knox orando. John Knox tinha uma oração que dizia: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou senão eu morro. E quando a sua mãe se levantou para as atividades do dia, já era 6 da manhã, lá estava ele orando. 7 da manhã ele ainda estava orando. 8 da manhã ele estava orando. 10 da manhã ele estava orando. 11 da manhã ele se ergueu da oração com uma frase que dizia: mãe, Deus me deu a Escócia. E a partir daquela oração atendida, depois de uma noite de oração, dentro de 2 meses, houve uma grande revolução espiritual naquele país, porque Deus ouviu a oração de um jovem pedindo: ó Deus, dá-me a Escócia, ou senão eu morro. Prezados jovens, vocês devem orar: Senhor, dá-me a salvação de meus pais, ou senão eu morro. Dá-me a salvação de meus amigos, ou senão eu morro. Dá-me, Senhor, a salvação de alguém. Faz um milagre em mim. Senhor, me ajude a ter força espiritual. Senhor, me ajude a vencer as provações. Senhor, eu quero ter mais fibra. Faz milagres em mim. E eu tenho certeza, Deus vai ouvir as orações de todos os jovens que sonharem em fazer grandes coisas para Deus. Muitas vezes, nós somos frágeis espiritualmente, porque a nossa fraqueza começa com falta de oração. Os jovens podem dizer: mas eu tenho tanto o que fazer. Mas eu te digo, nada é mais importante do que Deus. Você estaria sendo maluco, você estaria sendo sem juízo, se você pensasse: eu tenho que estudar e não tenho tempo para orar. Porque se você estudar, se você orar antes de estudar, Deus vai te dar sabedoria, como deu a Salomão, para você entender mais rápido as matérias. Você estaria sendo um tolo se você pensasse: eu não posso orar, eu tenho que trabalhar. Se você for trabalhar apenas com as suas forças e não ter o poder de Deus, você não será bem sucedido no seu trabalho. Primeiro tem que orar. Você não pode pensar assim: mas eu não posso orar porque afinal de contas eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus amigos, eu tenho outras tantas coisas me ocupando. Você precisa de Deus antes de qualquer outra coisa, porque se você for com Deus, você será invencível. Mas se você for sozinho, você será um perdedor. Um perdedor. Na cidade de Aimorés, eu conheci um jovem chamado Moisés. Que rapaz bom aquele Moisés. Ele tinha 14 anos, era um adolescente. Eu valorizava muito aquele jovem, porque sabe aquela pessoa educada, sabe aquela pessoa cortês? Assim era o Moisés. E eu pensei que ele já era batizado há muito tempo, mas logo descobri que ele não era batizado ainda. E eu disse para ele: você já tem 14 anos e não é batizado? Ele falou: é porque as pessoas pensam que eu não estou preparado ainda. E eu disse para ele: filho, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Sim. Você conhece os mandamentos de Deus? Sim. Você quer entregar sua vida a Cristo? Sim. Então você vai ser batizado no batismo da primavera. E foi chegando próximo da primavera, e eu, cada vez que ia ali naquela igreja, eu via o Moisés e me alegrava, porque ele era um jovem tão bom. Um dia, eu recebi um telefonema lá de São Sebastião da Vala, era a vila que ele morava ali. Era alguém da igreja dizendo: o Moisés morreu. Ele tinha uma bicicleta e ele saía no almoço toda vez para levar a marmita para o seu pai lá na roça. E o caminhão, aliás o ônibus escolar, passava por ele sempre que ele estava indo. E naquele dia, ele foi acenar para os seus colegas do ônibus, se desequilibrou, caiu, e a roda de trás do ônibus passou justamente aqui, na sua cabeça. Mas nenhuma parte do seu corpo, só aqui. Só bem aqui em cima. Morreu instantaneamente. O motorista fugiu para o meio daquela mata longe.
passaram e levaram aquele filho, aquele jovem. Que desespero para aquela família. A sua mãe já tinha uma certa idade e não se consolava, entrou em depressão. E nós dissemos: irmã Neuza, vamos orar a Deus, para Deus te dar um outro filho, no lugar do Moisés. E ela falou: pastor, eu já tenho idade, não vai dar certo. Mas eu disse: Deus é o Deus dos impossíveis. Se lembra de Ana? Depressão também, aquela mulher, de tanto orar e não receber a bênção de ter um filho. Ela clamou a Deus e Deus lhe deu a garantia. Vamos clamar a Deus. Um dia eu voltei naquele lugar e a Neuza estava grávida e teve um outro filho no lugar. Sabe, Deus faz qualquer coisa, qualquer coisa. Eu quero te chamar para orar agora. Eu quero que você pense em uma necessidade que você tem, em um plano que você tem, em um clamor que você tem, em uma angústia que você tem, no desejo que você tem de que Deus faça algum milagre. Quem sabe você olha para o seu futuro e Ellen White diz: jovens, não pensem baixo. Pensem em assumir posições grandes nesse mundo, porque Deus conta com vocês. Pensem em pedir grandes milagres para Deus, porque Deus quer honrar o seu povo com grandes milagres. Não se contentem com o baixo, com a mediocridade, porque a oração é a chave do sucesso na vida de qualquer jovem. Deus pela oração abriu o mar no tempo de Moisés. Deus pela oração derramou maná do céu. Deus pela oração trancou a chuva. Deus pela oração derramou fogo do céu. Deus pela oração vai atender o seu pedido. Se você nessa noite orar e se consagrar a Deus, venha agora, fique em pé agora, meu jovem, nesse momento. Vamos fazer uma oração pedindo para Deus um milagre na sua vida, pedindo o impossível na sua existência, pedindo para que uma coisa grandiosa aconteça, para que você não passe por essa vigília sem receber um milagre de Deus, porque a oração é a resposta. Quando faltam as forças humanas, a oração abre as portas da eternidade, da divindade, da onipotência de Deus, e Deus é poderoso para te responder. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que no passado operou grandes milagres, Deus que abre os céus quando alguém ora, Deus que derrama chuva em resposta à oração, Deus que faz milagres, Deus que opera maravilhas. Ouve, Senhor, a oração destes 2.500 jovens. Eles têm clamores a fazer a Ti, eles têm lutas a enfrentar, mas eles confiam no poder do Senhor para serem vitoriosos. Eles sabem, ó bondoso Deus, que o Senhor tem poder para derrubar os seus inimigos, para abrir os portais, para abrir o mar se for preciso, e eles confiam em Ti. Por isso, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, invocando esse nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor atenda a oração de todos eles, e que todos possam nessa vigília receber um milagre grandioso de suas mãos, receber uma bênção do Senhor e sair daqui como vencedores. Nós entregamos a Ti os nossos clamores, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Nós Te pedimos o perdão dos nossos pecados, Te pedimos a vitória através da fé, e já louvamos o nome de Cristo Jesus pela resposta dessa oração, porque nós cremos que o Senhor ouve, que o Senhor vê, que o Senhor atende, que o Senhor responde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos nos assentar.